Fala pessoal, estamos começando mais uma aula de Química Orgânica. Esta é a quarta aula da nossa série e hoje nós iremos conhecer um tipo especial de composto orgânico, são os aromáticos. Iremos aprender como identificar um aromático e também iremos conhecer o conceito de ressonância. Então, vamos que vamos! O aromático mais conhecido dentro da química é o benzeno. Tecnicamente, esta molécula deveria ser muito reativa, justamente por causa dessas ligações duplas que vocês estão vendo aqui na representação desta molécula. Um outro detalhe é que as ligações duplas deveriam ter comprimento diferente das ligações simples. Entretanto, o que se observa é que esta é uma molécula bastante estável e que as ligações simples e duplas têm o mesmo comprimento. E aí, isso gerou um problema, porque como é que eu explico que uma molécula que deveria ser bastante reativa, na verdade não é, e que além de apresentar ligações duplas e simples, a característica dela é que todas as ligações sejam iguais entre si? Bem, este fenômeno é explicado pela teoria da ressonância dos elétrons π. Segundo esta teoria, os elétrons π se deslocam pelas ligações sigma da molécula, do benzeno, que nada mais são do que representações teóricas para essa estrutura, para a estrutura do benzeno. Por isso que nós encontramos várias representações para essa molécula. Essa terceira estrutura, por exemplo, embora ainda não seja ideal, representa, por meio deste círculo no centro, a ressonância das ligações π. Por essa razão, ela é bastante utilizada. O que é importante você saber é que essas três estruturas elas representam a mesma molécula, a molécula do benzeno. Então, em livros, em exercícios e em questões de Enem, você pode encontrar essa molécula sendo representada dessas três formas diferentes. Agora, a questão é, o benzeno é um tipo de aromático, mas ele não é o único. Existem vários aromáticos na química orgânica. Então, eu pergunto, como é que eu determino que um composto é ou não é aromático? Para determinar se um composto é ou não aromático, nós utilizamos a regra de Huckel. Essa regra de Huckel é essa que vocês estão vendo na fórmula, que diz o seguinte: 4n mais 2 igual número de elétrons π. Esse número de elétrons π nós conseguimos encontrar na própria molécula. Vejam bem, nós já aprendemos nas aulas anteriores que quando eu tenho uma ligação dupla, uma dessas ligações é sigma e a outra é π. Isso significa que nessa molécula eu tenho 3 ligações π, uma em cada dessas ligações duplas aqui. Em cada ligação dessa, em cada ligação π, eu tenho 2 elétrons. Então, para cada ligação π, eu vou ter 2 elétrons, que estão representados aqui dessa forma. Nesse caso, dessa molécula do benzeno, eu vou ter 6 elétrons π, justamente porque eu tenho 3 ligações π, e para cada ligação π, eu tenho 2 elétrons. Então, encontrei o número de elétrons π. O que é que eu vou fazer agora? Vou jogar esse valor na fórmula. Então, vai ficar 4n mais 2 igual a 6. De onde é que veio esse 6? É o número de elétrons π que eu descobri nas ligações. Se eu tenho 3 ligações duplas, eu tenho 6 elétrons π. E agora, eu só preciso resolver isso daqui matematicamente. Esse 2 que está somando vai passar, subtraindo, e aí vai ficar 4n igual a 6 menos 2. E aí nós sabemos, 6 menos 2 igual a 4. Então, vai ficar 4n igual a 4. Depois, esse 4 que está multiplicando, que está ao lado do n, ele vai passar dividindo. 4 dividido por 4, n igual a 1. Como esse valor que eu encontrei, que é o número 1, é um número inteiro, então esse composto ele é um aromático. Quando eu utilizo a regra de Huckel e eu encontro um número inteiro, esse composto pode ser caracterizado como um aromático. Se não for um número inteiro, então ele não é um aromático. Vejamos esse outro exemplo. Aqui eu tenho 2 ligações π. Se eu tenho 2 ligações π, vocês já sabem que eu tenho 2 elétrons para cada ligação π, então eu tenho 4 elétrons π. Vou jogar esse valor aqui na minha fórmula. 4n mais 2 agora igual a 4.
porque 4 é a quantidade de elétrons π que eu encontrei. Então, vou novamente fazer agora apenas a operação matemática. Esse 2 que está somando vai passar subtraindo. 4 menos 2 vai ser igual a 2. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 2 dividido por 4 vai ser igual a 0,5, que não é um número inteiro. Então, por isso, esse composto pode ser caracterizado como não aromático. Então, no primeiro exemplo eu tenho um aromático e no segundo eu tenho um composto que pode ser caracterizado como não aromático. Vejamos mais um exemplo. Nesse caso aqui, olha, eu tenho apenas uma ligação π. Então, eu vou ter apenas 2 elétrons π. Jogando na fórmula, 4n mais 2 igual a 2. 2 menos 2 vai ser igual a 0. Obviamente que o resultado final aqui, porque vai ser 0 dividido por 4, vai ser igual a 0. Então, esse composto também não é aromático, porque eu não encontrei um número inteiro. Novamente, mais um exemplo. Aqui eu tenho duas ligações π, uma aqui na esquerda, outra na direita, significando que eu tenho 4 elétrons π. Só vou substituir esse valor na fórmula. E aí vai ficar 4 menos 2, que é igual a 2. 2 dividido por 4 igual a 0,5. Também não é um número inteiro, então esse composto também é um não aromático. Vejamos mais exemplos. Novamente, nessa molécula, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar identificar a quantidade de elétrons π. Para isso, eu conto as ligações. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 ligações π. Então, significa que eu tenho 8 elétrons π. Então, vou jogar esse valor na fórmula. Aí você pode perguntar, professor, e se eu não quiser usar essa fórmula? Porque eu já percebi que todas as vezes eu vou diminuir por 2 e dividir por 4. Sim, você pode fazer direto. Então, se você descobriu a quantidade de elétrons π, você sabe que é 8, e sempre você vai diminuir por 2 e dividir por 4, você pode fazer isso direto, quando você sentir a vontade para fazer isso. Então, você conta, tem 8 elétrons. 8, eu vou só diminuir por 2 e depois dividir por 4, porque é justamente sempre isso que eu vou fazer. Olha. Então, tá aqui. O 2 que está somando vai passar subtraindo, e aí vai ficar 8 menos 2 igual a 6. Agora, esse 6 vai ser dividido por esse 4 que estava multiplicando. Então, eu vou encontrar o valor 1,5, que também não é um número inteiro. Então, esse composto não é aromático. Vejamos mais um exemplo. Mesmo processo. Vou contar aqui as ligações π. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que eu tenho 10 elétrons. Professor, agora eu quero fazer direto. Beleza, 10 menos 2 igual a 8. 8 dividido por 4 igual a 2. Então, esse composto ele é um aromático. Você pode fazer de cabeça esse cálculo. Mas, utilizando a fórmula, vou passar aqui o 2 subtraindo. 10 menos 2 vai ser igual a 8. 8 dividido por 4 igual a 2. Esse composto agora eu posso caracterizá-lo como sendo um aromático. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos bem específicos que podem aparecer e que muitas vezes o pessoal acaba confundindo. Vejamos essa molécula aqui, por exemplo. Nesse caso, pessoal, isso aqui é um caso bem particular que pode acontecer de aparecer em algum exercício para vocês. Além desses elétrons π que nós temos aqui, que vocês já aprenderam a identificar, eu também vou considerar para esse cálculo esses pares de elétrons aqui no oxigênio. Pelo menos um desse par de elétrons que está representado aqui nessa molécula. Então, nesse caso, eu vou ter 2, 4, 6 elétrons π. Esses dois aqui vocês já sabem identificar. O detalhe que eu estou trazendo de novidade é que nesse caso dessa molécula que tem elétrons livres, eu também vou contar um par desses elétrons. Então, nesse caso, essa minha fórmula vai ficar 4n mais 2 igual a 6. E aí, o resto da operação vocês já sabem fazer. 6 menos 2 igual a 4. 4 dividido por 4 igual a 1. Então, esse composto também é um aromático. Outro exemplo que pode acontecer, assim, bem específico, não é comum em exercícios, mas eu já encontrei em livros, então por isso eu sempre gosto de mostrar também esses exemplos, é quando aparecer uma molécula como essa, com esse elétron aqui. Nesse caso, vale a mesma regra da molécula anterior. Nós vamos contar essa molécula aqui, essa parte dela como 2 elétrons, e aí vocês já sabem fazer, e aqui também eu conto uma contribuição de 2 elétrons π.
Nesse caso, vai ser a mesma fórmula. 4n mais 2 igual a 6. Vai ficar 6 menos 2 igual a 4. 4 dividido por 4 igual a 1. Se é um número inteiro, então esse composto é aromático. Chegando quase à parte final da nossa aula, vamos ver agora moléculas mais complexas e determinar da mesma forma se é ou não é aromático. Observe aqui que eu vou fazer o mesmo processo, contar quantas moléculas tem, quantas ligações tem, né? Quantas ligações π. É o processo que nós já estamos nos habituando a fazer. E aí eu percebi que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações que me dá 14 elétrons π. Então, mesma coisa, só jogar esse 14 na fórmula, esse 2 vai passar subtraindo, 14 menos 2 é igual a 12, e 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, esse composto também é um aromático, porque eu encontrei um número inteiro. Novamente aqui mais um exemplo. Estou contando aqui as ligações π da molécula. Lembrando que essas é onde eu tenho os elétrons π que vão me dizer se o composto é ou não é aromático. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ligações que vão me dar 16 elétrons π. Nesse caso, 16 menos 2 vai ser igual a 14. 14 dividido por 4 igual a 3,5. Então, esse composto ele não é aromático. Agora, mais uma molécula um pouco maior. E aí, o que é que eu vou pedir que você faça agora? Eu vou pedir que você pause esse vídeo. E tente fazer sozinho. E então, conseguiu? Que número você encontrou? Vamos ver se você conseguiu, né? Olha, mesma coisa, o mesmo processo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 ligações π que vai me dar 22 elétrons π. Observem que agora, utilizando a mesma fórmula, né? 22 menos 2 eu vou encontrar 20. E 20 dividido por 4 igual a 5. Então, gente, simples assim, a gente consegue determinar se um composto é ou não aromático. Essa é a regra de Huckel, e utilizando essa fórmula, se você encontrar um número inteiro, o composto é aromático. Se não for um número inteiro, ele não é aromático. Nesse caso, eu tenho um composto aromático. Para encerrar, eu vou apresentar essa molécula para vocês, e aí vocês vão responder, e vocês vão me dizer aqui nos comentários do vídeo qual o valor de N que vocês encontraram, e também vamos falar se o composto é ou não é aromático. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.